crianças, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar a respeito da mineração no Brasil colonial. Alguns chamam de ciclo do ouro. Eu não gosto muito da expressão ciclos, porque às vezes gera uma ideia que só tinha ouro e isso não é verdade. Mas vamos tentar entender o processo pelo qual o ouro foi explorado no Brasil, beleza? Pois bem, quando a gente fala de mineração no Brasil colonial, é importante, vamos falar de uma parte bem técnica aqui, tá? Existem dois tipos de mineração possíveis que foram utilizados aqui no Brasil. Isso aqui, como eu te falei, é totalmente técnico. Tem as chamadas faiscações ou faisqueiras e as chamadas lavras. Qual a diferença da faiscação para a lavra? A diferença é o tipo de ouro que você vai explorar. A faiscação, ela vai explorar o ouro de aluvião. Se você não viu, eu sugiro que você pause esse vídeo e vá assistir o vídeo de formação territorial, no qual o titio te falou dos bandeirantes, certo? Os bandeirantes, através das bandeiras de monções, a navegação dos rios, encontraram ouro superficial, o ouro de aluvião, certo? O ouro de aluvião é aquele ouro que aparece sedimentado no fundo de rios, arrancado pela força da água, que flutua na superfície, certo? Resultado, esse ouro ele é explorado apenas com uma peneira. Esse cara que vai minerar com uma peneira, ele vai praticar a chamada mineração de faiscações, certo? É um ouro superficial, cuidado, ele é ouro, não é menos ouro do que o ouro de mina, mas é um ouro que está na superfície. A mineração de lavras são as chamadas minas de ouro, ou seja, é o ouro subterrâneo, tá? O que significa na prática a diferença aqui? A diferença na prática aqui é minerador de faiscação qualquer um consegue ser, até porque para você ser um minerador de faiscações, você precisa de tecnologia super profunda, algo revolucionário que vende na Polishop chamado peneira, tudo bem? Você vai entrar no rio naquela posição meio, tô fazendo cocô, você vai colocar a água contra o fluxo do rio e vai colocar a peneira na água e esperar o ouro chegar até você. Você não faz mais nada. Quantidade de mão de obra para isso, a direita e a esquerda, 2 mãos de obra, nenhuma, certo? Investimento para isso, uma peneira. É louco isso, né? A mineração é uma atividade muito mais democrática do que o açúcar. Enquanto o engenho precisava de um investimento inicial surreal, a mineração de faiscações precisa de uma peneira, tá? É diferente da mineração de lavras. A mineração de lavras, você vai ter que fazer uma mina de ouro, cavar um buraco na terra para achar ouro. Aí sim, você vai precisar de recursos, você vai ter que ter um investimento maior e vai ter uma quantidade maior de mão de obra, certo? Qual foi o processo histórico pelo qual começa a se explorar ouro no Brasil? 2 momentos diferentes. Século XVII. O ouro aparece no Brasil no século XVII através da ação dos bandeirantes. Lembrando que o bandeirante ele é mestiço, ele é miscigenado e ele é basicamente a margem da lei. Tudo bem? A exploração dos bandeirantes é uma exploração completamente particular. Particular. Não tem nada a ver com Portugal. Tudo bem? Então, não tem vínculo. Sem vínculo com a coroa. Certo? Nicolás, mas por que os bandeirantes não saíram contando para o rei de Portugal? Caro rei, achamos ouro. Pensa comigo. Vamos supor que você acha ouro na praça do lado da tua casa, tá? Você encontra uma mina de ouro na pracinha do lado da tua casa. Você vai lá na praça com seu celular, ativa a localização do seu celular, dá check-in e coloca lá, se sentindo feliz, achei ouro aqui. Óbvio que você não faz isso. Se você achar ouro, você vai ficar o mais quieto possível, pegar tudo que der e na hora que alguém ficar sabendo, ferrou, mas até lá você não conta. Os bandeirantes fizeram isso. Os bandeirantes acharam as primeiras pedras de ouro, continuaram explorando caladinhos, certo? Eles conseguiram esconder o ouro, esconder a existência de ouro por quase 30 anos.
até a notícia de fato vazar. Quando a notícia vazou, chegou no rei uma fake news. Chegou no rei de Portugal a notícia de que tinham achado um pouquinho de ouro, mas não era nada muito significativo. O rei não deu bola. Pessoas, por conta própria, deram bola e começaram a viajar para a região das minas atrás de ouro. Inclusive, por conta disso, os bandeirantes tiveram uma série de disputas com os forasteiros. Quem são esses forasteiros? Os forasteiros são pessoas de fora dessa região, por isso forasteiros, que ouviram falar que tinha ouro e acharam legal pra caramba e saíram lá para procurar, tá? Essa disputa, ela tem um nome, e até vou deixar aqui de cor de rosa, porque esse nome é super importante, que é a chamada Guerra dos Emboabas. Quando a gente for falar de revoltas na colônia, a gente vai falar dessa Guerra dos Emboabas. Eu já vou deixar um spoiler para você. Essa Guerra dos Emboabas nada mais é do que a primeira disputa pelo controle do ouro. Aqui que o rei de Portugal vai entrar no rolê. Porque quando se dá a Guerra dos Emboabas, o rei de Portugal se posiciona ao lado dos Emboabas, dos forasteiros. O rei de Portugal pretende ampliar esta exploração da mineração, os bandeirantes tentam expulsar esses forasteiros, por isso a guerra, o rei se coloca do lado dos forasteiros. Resultado, o rei de Portugal apoia esses forasteiros que vencem a Guerra dos Emboabas. Conclusão, os bandeirantes perdem o monopólio em cima do controle do ouro. Quando os bandeirantes perdem o monopólio, quem vai entrar no rolê e vai começar a cuidar disso é o rei de Portugal. Quer ver como? Com a quebra então do monopólio dos bandeirantes, quem vai entrar no controle do ouro é o rei de Portugal, é a coroa portuguesa, através da intendência das minas. Quando a gente fala da intendência das minas, só para trazer uma palavra mais próxima de você hoje, seria uma espécie de ministério de minas. Tudo bem? A palavra intendência é uma palavra que para nós não faz muito sentido, seria uma espécie de ministério, tá? Só que essa intendência das minas tem um detalhe muito interessante, até para você complementar a sua aula de administração colonial. A intendência das minas, ela não estava ligada a nenhum instrumento, nenhuma instituição portuguesa na colônia. Não estava ligada ao governador-geral, nem às capitanias, nem à Câmara Municipal. Essa intendência das minas, ela é controlada diretamente pelo rei. Controlada pelo rei de Portugal. Ela é diretamente ligada ao rei. Por critério técnico, tá ok? Mas em todo caso, é diretamente ligada ao rei de Portugal. Não tem nenhum envolvimento aqui na colônia, até por motivos óbvios. Teria que ser meio burro para deixar alguém na colônia cuidar do ouro, sendo que o rei estava lá em Portugal. O rei de Portugal, então, passa a ser o responsável direto pela intendência das minas. E essa intendência das minas, ela era responsável por duas coisas. Primeira coisa que a intendência das minas fazia. A intendência das minas fazia a distribuição das datas ouro. O que são as datas ouro ou datas de ouro? São as terras, são as fazendas, os lotes de terras nos quais se explorava o ouro. Para você ser minerador, você precisava receber essas datas de ouro. E a segunda coisa que a intendência das minas fazia era a cobrança de impostos. E aqui que a gente tem que parar, porque aqui estão todos os problemas de Portugal e seus no vestibular. Essa cobrança de impostos é o grande pepino para Portugal resolver aqui. Por quê? Um imposto muito baixo significava para Portugal arrecadar pouco ouro. Só que o imposto muito alto também significava para Portugal arrecadar pouco ouro. Nossa, prof, mas como assim? Pensa comigo. Se você é minerador, você trabalha o ano inteiro, acha 40 quilos de ouro e hoje cobra 35, por que você vai continuar sendo minerador? O imposto muito alto afugenta minerador. E, de certa forma, Portugal precisa desses mineradores para poder arrecadar, tá? Portugal passou quase 60 anos tentando achar um ponto exato de equilíbrio nessa cobrança.
E eu já vou te avisar, não consegui. Quer ver? Quais são os principais impostos? E aqui não foram cobrados todos juntos, beleza? Aqui não foram cobrados todos juntos. Ora era um, ora era outro, ora voltava ao anterior. Vamos separar aqui os 3 impostos. Primeiro imposto, chamou quinto. E acho que esse não tem que ser muito gênio para imaginar o que é. O que era o quinto? O quinto era um quinto, também chamado de 20%, qualquer dúvida corre na matemática. 20% do ouro tinha que ser dado como imposto para o rei de Portugal. E aí eu te pergunto, 20% é muito ou é pouco? E aí você está pensando, é claro que é muito, prof. E eu estou pensando, é claro que é pouco, prof. Pois é, não dá para saber. Por quê? Porque eu não te disse 20% de quanto. Sim? 20%. Você tem que escolher entre comer 20% de uma barrinha de chocolate desse tamanho ou 20% de uma barra desse tamanho. Qual 20% você prefere? Eu prefiro o maior, não sei você, certo? Então, esse quinto é um imposto que não é fixo. Ele é proporcional ao que foi achado. E também não é o que for achado, é o que foi declarado. Ou seja, esse quinto, além de ser impreciso por conta de não saber quanto que de fato a pessoa vai achar, se presta para todo tipo de sacanagem, afinal estamos no Brasil, certo? Então, esse quinto foi um sério problema para Portugal, tanto que ele vai ser chamado mais para frente de quinto dos infernos. Aliás, quando você quer mandar alguém para aquele lugar, a volta perto, você não quer falar palavrão, você manda o desgraçado para o quinto dos infernos, certo? Você está mandando para aquele lugar educadamente. Quinto dos infernos, a expressão nasce daqui. Tá? Quando Portugal percebe que não vai rolar, essa cobrança do quinto é muito imprecisa, Portugal acaba com o quinto e estabelece um imposto chamado finta. Esses impostos são anuais, tudo bem? Essa informação é importante. Todos esses impostos são pagos por ano, tudo bem? A finta estabeleceu um valor fixo. A finta estabelecia 30 arrobas de ouro por ano fixos, tá? Arroba, sim, arroba. Arroba não é a forma que você tem de falar do crush no Twitter, tudo bem? Arroba é uma unidade de medida de peso, de massa. Uma arroba equivale a 15 quilos. Uma arroba equivale a 15 quilos. Ou seja, todo minerador deveria mandar para o rei de Portugal 30 vezes 15, 450 quilos de ouro por ano. Mano, isso é ouro para um caramba. É muito ouro, certo? Se o quinto era muito legal para o minerador, porque se prestava roubo e era impossível de controlar, a finta é um abuso. Imagina que você é minerador, você trabalha o ano inteiro, você acha lá 500 quilos de ouro, aí você perde 450, não faz o menor sentido. O que Portugal faz? Tira a finta, volta para o quinto e junto com o quinto cria capitação. E a capitação era um imposto pago pela quantidade de capitas, pela quantidade de cabeças. Cabeças do que, prof? Cabeças de escravos. Quanto mais escravos você tivesse, maior era a sua capitação paga, tá? Esse, de novo, é um imposto super difícil de controlar, certo? Resultado. Esse sistema de arrecadação de impostos apresentou 2 problemas. Primeiro, apresentou um problema de baixa arrecadação. E a gente já analisou os motivos que levaram a essa baixa arrecadação. Impostos falhos, impostos que não eram facilmente mensuráveis, certo? Mas principalmente havia um problema chamado alta sonegação. Sonegar imposto é o famoso dar migué, tudo bem? Você não paga o imposto que você deve. Isso é crime hoje, inclusive. Não que ninguém faça, mas tudo bem. Em todo caso, já havia problema de sonegação de impostos em pleno século XVIII. Portugal vai precisar arranjar mecanismos para fiscalizar de uma forma mais eficiente e evitar a sonegação e aumentar a arrecadação. Até aqui tudo bem? Bem, Portugal então aumentou de alguma forma a fiscalização em cima dos mineradores.
Eu sei que você já ouviu falar de mineração alguma outra vez na sua vida e você deve estar pensando, Nicolás, cadê a derrama? Você até agora não falou de derrama, você já falou dos impostos e não falou da derrama. Por quê? Porque a derrama, apesar de na prática funcionar como um imposto, ela não é um imposto. A derrama é uma forma de fiscalização. Então, a primeira forma de fiscalização é a derrama. O que é a derrama? A derrama é a cobrança dos quintos atrasados. Cobrança de quintos atrasados. Se a produção daquela cidade não alcançar 100 arrobas de ouro por ano entre todos os mineradores, Portugal promoverá a cobrança compulsória da derrama. Ou seja, Portugal cobrará a derrama por bem ou por mal. Quando eu digo por bem ou por mal, é ou voluntariamente você vai lá e paga, ou Portugal enviaria, a Intendência das Minas, enviaria fiscais à sua casa, invadiria a sua casa e começaria a tomar bens até completar o que você devia através dos quintos. Toda pessoa que tivesse com quinto em atraso teria que pagar compulsoriamente essa derrama, tá? Alguma vez te chamaram de Santinho do Pau Oco? Se alguém te chamou, já vou te dizer uma coisa triste, não te elogiaram. A expressão Santinho do Pau Oco, ela nasce exatamente aqui, dessa cobrança compulsória da derrama, porque invadiam as casas para tomar bens até você pagar o que você devia. Só que numa casa do século XVIII, você não vai achar uma TV Smart que vale uma fortuna, você não vai achar um notebook, tá? O que você tem numa casa do século XVIII que vale muito dinheiro? Ou joias, ou escravos, ou ouro escondido. Onde que as pessoas escondiam ouro? Nos santos de madeira. Vocês estão estudando isso na literatura. Vocês ouviram falar de barroco, de arcadismo, dessa mesma época. É uma época de uma profunda devoção religiosa. Todo mundo tem santos em casa. E esses santos são santos de madeira. Tudo bem? Esses santos de madeira são ocos no meio. Onde que as pessoas escondiam o ouro? Dentro dos santos. Porque ninguém imaginava que dentro daquela imagem angelical e santificada houvesse ouro escondido. Por isso a expressão santinho do pau oco, santo falso. É o santo que esconde coisa dentro. Tudo bem? Tem a ver com a cobrança compulsória da derrama, tá? E a segunda forma de fiscalização que Portugal criou foram as chamadas casas de fundição. Isso aqui também foi uma forma de tentar impedir o roubo. Como? Transformando o ouro em pó e ouro em pedra em barras de ouro, barras de ouro com o brasão da coroa. E a partir do momento que você fosse pego com ouro em pedra ou ouro em pó, esse ouro era ouro roubado. Então, junto com a criação da Casa da Fundição, se proíbe o uso de ouro. Proibição do uso de ouro em pedra. Ouro em pedra ou ouro em pó não tinha valor comercial. O valor comercial só se dava quando o ouro estava derretido em barra, o brasão da coroa portuguesa. A partir desse momento, todo minerador deveria pegar o ouro que achou, levar até a Casa da Fundição. A Casa da Fundição faria a pesagem, cobraria os impostos, derreteria, faria a barra, carimbaria e entregaria a sua parte, certo? Só que estamos no Brasil. Isso aqui também vai dar uma revolta. Tem coisas que só o Brasil faz por você. Imagina uma revolta, porque você não pode mais roubar o rei. Então, aconteceu. 1720, acontece na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, uma revolta chamada Revolta de Vila Rica, ou Revolta Felipe dos Santos, na qual mineradores ficam pistolaços pela criação da Casa da Fundição e ameaçam quebrar a Casa da Fundição. Afinal de contas, onde já se viu não poder mais sonegar imposto? Que balbúrdia, certo? E os mineradores começam a tentar quebrar a Casa da Fundição, liderados por um cara chamado Felipe dos Santos, que vai se dar muito mal no Paranauê, mas a gente vai ver depois. Em todo caso, é assim que Portugal começa a fiscalizar a mineração, tá? Pois bem,
Não deu certo a fiscalização, continuaram roubando ouro do mesmo jeito ou de outras formas, o brasileiro é criativo para fazer merda, certo? Em todo caso, a mineração começa a se consolidar a partir de 1730 como sendo o grande produto de exploração do Brasil. Lembra, o açúcar entrou em declínio após a expulsão dos holandeses, 1650, e o Brasil passa por 60, 70 anos, que eu chamei no final da aula de invasões holandesas de buraco negro da sua história, tá? A partir de agora, começam a aparecer os primeiros grandes efeitos da mineração. A mineração, apesar dos pesares e apesar dos problemas, ela trouxe alguns efeitos bem interessantes para o Brasil e para Portugal também. Primeiro grande efeito da mineração. A mineração foi responsável por acelerar o processo de urbanização. Nicolás, mas você não explora ouro em cidades. Não, você explora ouro em datas de ouro, só que você não mora nas datas de ouro. E basicamente o que a Intendência das Minas fazia era lotear um território, dividir em datas de ouro igual e sortear essas datas de ouro para os interessados para que eles pudessem explorar. Mas ninguém morava na data de ouro, as pessoas moravam ao redor dessa região de datas de ouro. O que se formava ao redor da região das datas de ouro? Uma cidade, uma vila, como por exemplo Vila Rica, tudo bem? Como por exemplo outras cidades, Tiradentes, Mariana, toda aquela região onde hoje é ao redor de Ouro Preto, tá? Então o ouro vai promover cidades. Aliás, o ouro promoveu um aumento demográfico da região centro-oeste de quase 1000%. Calma, aquilo não virou Nova York. Eu estou te dizendo 1000% porque não tinha ninguém, de ninguém. Para alguém é 1000% de aumento, tudo bem? Mas em todo caso, essa região se desenvolve a partir do ouro, tá? Só que o ouro vai promover uma série de outras transformações. Por quê? A mineração, ela tem uma diferença básica em relação ao açúcar. O engenho açucareiro, ele é autossuficiente. Porque o engenho tem a parte da produção, mas tem também a parte da horta, tem a parte de produção para consumo. Minerador não é produtor de alimentos. Minerador, ele é minerador. Minerador, ele compra alimentos de uma outra região. Ou seja, começa a se desenvolver o comércio interno. E aí você vai me perguntar, isso pode, Arnaldo? Não. A regra é clara. Tudo que se produz na colônia é para ser vendido na metrópole. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, se desenvolve o comércio interno. Nicolás, e o rei fica sabendo? E rola mesmo assim? Por quê? O rei de Portugal vai fingir demência. Não estou vendo nada. Se o rei de Portugal decide implicar com o comércio interno, ele mata a mineração. E para o rei de Portugal era muito mais interessante que se desenvolvesse a mineração do que pegar no pé do comércio interno. O que o rei de Portugal faz? Filho, vai comprando aí. Enquanto não for uma coisa muito exagerada, pode rolar. Portugal não perde com isso. Portugal ganha, porque a partir do momento que tem comércio interno, tem mineração. Então, o rei de Portugal deixa para lá e o comércio interno começa a rolar. É aqui que o tropeiro entra em ação. O tropeiro do qual eu te falei na aula de expansão territorial, de formação territorial, na parte da pecuária do sul, certo? O tropeiro levava mantimentos para a região das minas e depois pegava o ouro e trazia até o porto, tá? Outro grande efeito disso foi o desenvolvimento do trabalho livre. Tanto o trabalho livre nas minas, quanto principalmente o trabalho livre nas cidades. Começam a aparecer profissionais autônomos, profissionais liberais, o boticário, o açougueiro, o comerciante, o dentista. Professor, você tá fator, tô falando dele mesmo, daqui a pouco você vai entender quem é, Tiradentes, certo? Então, esses trabalhos, esses profissionais liberais, esses trabalhadores livres, começam a aparecer. Isso, junto com o comércio interno, começam a promover a circulação de capitais. Circulação de capitais. Ou seja, começa a circular dinheiro aqui dentro da colônia. Começa a circular dinheiro aqui dentro da colônia. E o efeito social disso é evidente. Por quê? A partir do momento que começa a circular dinheiro dentro da colônia,
A sociedade deixa de estar limitada ao que tem terra e o que trabalha para ele. Agora tem o dono de terra, tem o minerador, tem o grande comerciante, tem o pequeno comerciante, tem o pequeno profissional liberal, tem o escravo. Agora, o que acontece se esse pequeno comerciante vende muito? Ele se transforma no grande comerciante, ele se enriquece. O que acontece se o grande comerciante não consegue vender? Ele se transforma num pequeno comerciante. O que acontece com um grande profissional liberal que consegue muito cliente? Ele se enriqueceu porque ele mereceu. Não, brincadeira, mas ele vai se enriquecer. Ou seja, começa a ter uma maior mobilidade social. Quebra-se um pouco aquela lógica rígida, estamental, certo? Da sociedade açucareira. O último efeito, eu vou deixar ele aqui do lado, porque não é muito significativo, mas pode aparecer em uma prova. A capital da colônia passa para o Rio de Janeiro. E aí vocês sempre me perguntam, Nicolás, mas por que para o Rio de Janeiro e não para Rio das Minas? Porque esse ouro tinha que chegar em Portugal. E para chegar em Portugal tinha que chegar no porto. O porto pelo qual esse ouro era escoado era principalmente o porto de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Então a capital foi para o Rio de Janeiro, para deixar perto do porto pelo qual o ouro era escoado. A galera em Salvador não curtiu isso aqui, tá? Isso aqui vai deixar vários soteropolitanos putinhos. Isso vai causar uma série de problemas mais pra frente. Mas um dos efeitos paralelos à mineração foi a transferência da capital. Até aqui falamos dos efeitos para o Brasil. Quer ver o que rolou em Portugal? Bom, enquanto tudo isso acontece aqui na colônia, a situação de Portugal não é o que parece. Você deve pensar, bom, agora que Portugal vai para frente, agora que Portugal vai se enriquecer. Não vai. Portugal está vivendo uma enorme crise, gigantesca crise. Primeiro, Portugal está vivendo uma enorme crise por conta do declínio do açúcar. O declínio do açúcar, somado com a concorrência holandesa, fez com que Portugal passasse a não ser ninguém na fila do pão do comércio europeu. Só que ao mesmo tempo, Portugal, por conta do declínio do açúcar, está vivendo um período de enorme endividamento. E nesse endividamento aparecem dois países que se tornaram credores de Portugal. Essa é uma palavra interessante do Economic. Credor é aquele que empresta dinheiro, devedor é aquele que pega o empréstimo e deve. Quem são os credores de Portugal? Os credores de Portugal são a Espanha e a Inglaterra. Sim, em relação à Espanha, isso vai acarretar numa disputa de fronteiras. A Espanha vai tentar reaver esse dinheiro exigindo terras no lugar. Você vai ver isso no vídeo um dia mais pra frente falando da formação dos tratados de fronteiras, tá? No caso da Inglaterra, essa dívida vai levar a que seja assinado em 1703 um tratado super importante para você entender o efeito do ouro para Portugal, chamado Tratado de Methuen, tá? Esse Tratado de Methuen, ele tem dois nomes. Ele é chamado de Tratado de Methuen, ou Tratado dos Panos e Vinhos, ou Tratado Soma Anda e daí. Quer ver? Esse tratado é chamado Tratado de Panos e Vinhos. E envolveu dois lados. Tá? Primeiro lado do Tratado de Methuen, a Inglaterra. O que a Inglaterra vai fazer no Tratado de Methuen? Inglaterra vai fazer a exportação de manufaturas, os tecidos, os panos. Sim? Então aqui aparecem os tecidos ou panos. Do outro lado, Portugal exporta
vinhos. Nicolás, me explica diferente. Claro, o Tratado de Panos e Vinhos, o Tratado de Mipel, foi a forma pela qual a Inglaterra consegue recuperar o dinheiro que emprestou para Portugal. Como? Obrigando Portugal a não produzir manufaturas e só comprar manufaturas inglesas. A partir desse momento, toda a manufatura, todo o tecido que Portugal quisesse comprar, precisaria comprar da Inglaterra, certo? Portugal, por sua vez, seria responsável por vender vinho para a Inglaterra. A Inglaterra se comprometia a comprar vinho só de Portugal, certo? O que isso significa na prática? Que Portugal vai vender vinho e comprar tecidos. Só que essa conta não vai fechar, porque o vinho ele é muito mais barato do que o tecido. Conclusão, o Tratado de Methuen é deficitário para Portugal. O Tratado de Methuen faz com que Portugal esteja em débito com a Inglaterra. Como que Portugal vai pagar essa diferença? Através do ouro que tirou do Brasil, certo? Ou seja, a Inglaterra foi muito esperta. A Inglaterra começa a procurar alternativas para cobrar esse dinheiro quando sabe que Portugal encontrou ouro. E a Inglaterra vai se enriquecer com esse ouro. Cuidado para não fazer uma linha reta, direta e achar que o ouro do Brasil fez a Revolução Industrial. Mas uma parte desses capitais ingleses foram sim levados para a Inglaterra e foram sim responsáveis pela Revolução Industrial. Ou seja, o Tratado de Methuen promoveu a estagnação portuguesa. Portugal se consolida como um país agrário, Portugal se consolida como um país agroexportador e o ouro não consegue se tornar a riqueza que poderia ter se tornado, porque boa parte desse ouro vai parar na Inglaterra. Isso vai ser o ponto central do que a gente vai ver nas próximas aulas com as reformas balinas. Beleza até aqui? Tchau, tchau, obrigado, até a próxima aula.